Sempre esqueço alguma coisa. Agora, vamos lá. Deixa eu ver no Instagram. Já estamos ao vivo, só que o Instagram, para variar, não entrou. Instagram, por favor, entre. Eu acho que não vai rolar no Instagram. Ó, do LinkedIn já apareceu aqui. Já, né? Já estamos nessa, já. E no YouTube também. Agora eu não entendi por que ele travou aqui no... Bom, não vai ter Instagram hoje. Pode. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar, que aí a gente vai desenvolvendo aqui. Muito bom. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal no YouTube. Estou muito feliz de vocês estarem assistindo a gente. Hoje temos um convidado especial, que é o Bruno Vieira Lopes, está aqui do meu lado. A gente vai trocar uma ideia daqui a pouquinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Cardoso, sou o CEO da TubeLean, e a gente vem fazendo essas lives com foco principalmente em logística Lean, porém voltada para profissionais de analista de melhoria contínua, consultores. Então, tem uma gama enorme aí. A gente vem tratando principalmente quais são as características dos líderes que se desenvolvem e têm o contato com o Lean, né? Como o Lean melhorou ou ajudou em todo o processo de desenvolvimento na carreira, né? É uma preocupação que a gente tem aqui também. O nosso grande desafio é como fazer com que as empresas sejam mais produtivas, né? Principalmente as empresas que têm logística, que todas elas têm. Eu costumo dizer que a logística é uma atividade que, independente do ramo que você tiver, ela está sempre presente, né? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma abordagem sobre esse tema, né? Que eu usei como referência aqui, né? De técnico a diretor, como o Lean mudou a carreira do Bruno Vieira, então a gente vai avançar nisso. Eu queria fazer um resgate, né, de onde a gente falou há 3 semanas atrás, nós falamos sobre a importância de ter uma visão estratégica, de que o profissional tem que ter uma visão estratégica. Ou seja, ele tem que, principalmente o analista de melhoria contínua, né, sair do operacional, lógico, apoiando o operacional, mas pensar e ter consciência de que a melhoria que ele está fazendo tem uma conexão com a estratégia da empresa. E isso impacta o negócio. Para que isso aconteça, é importante que o profissional tenha um conhecimento da estratégia da empresa. Nós fizemos essa abordagem na nossa live. Você que não assistiu, tem acesso a ela ainda. Aproveita aí que a gente está colocando elas disponíveis ainda para você, que você pode acessar. Tem que entender, além da estratégia, priorizar as melhorias. O pessoal está falando que está com um pequeno delay na rotação. Bom, eu estou escutando normal, depois vocês me digam aí se estão escutando normal. Tem que priorizar as melhorias com impacto estratégico, conectar o operacional ao estratégico, um pouco do que eu comentei, analisar dados com visão de futuro e, principalmente, eu diria a mais difícil, influenciar e liderar mudanças. Então, essa é um pouco a nossa percepção do ponto de vista estratégico, que nós acreditamos que é importante que o líder tenha esse tipo de percepção, o líder, o analista de sistema de melhoria contínua, e também o profissional de logística e de qualquer área tem que ter essa visão estratégica para poder lidar com isso. Então, agora eu vou... Opa, estou passando aqui. Ops, me perdi aqui, gente. Só um minutinho. Atenção. Não sei por que ele entrou nessa tela, mas tudo bem. Vamos lá. Aí, agora sim. Então, agora eu queria apresentar o Bruno. Ele é o gestor do Grupo Lean. Mas, Bruno, eu queria muito que você se apresentasse
te agradeço mais uma vez a sua participação, né? E fala um pouco de você, né? Da sua... Quem é o Bruno? Ale, obrigado pelo convite. Te agradeço aqui, passar esse tempo aqui para a gente bater um papo aqui. E quando eu vou falar sobre mim, espero também aprender aqui um pouco com a sua audiência. Boa noite para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Bom, sou Bruno, fundador do Grupo Lean, tenho formação em engenharia mecatrônica, fiz técnico em eletrônica antes, depois um MBA, também em gerenciamento de projetos. Você é técnico eletrônico? Eu também. Ah, é? Eu sou. Comecei com técnico eletrônico, cara, que legal. Bem, fiz. Agora é ETEC, né? Na minha época era ET. Eu fiz ET Lauro Gomes, lá em São Bernardo do Campo. Olha aí que legal. Bacana. E sou natural de São Paulo, casado, 3 filhos. Pedi para ficar tudo quieto, porque estava no maior barulho aqui. Casa cheia, mas vai dar tudo certo. Criança não tem jeito, né, rapaz? Uma bênção. Graças a Deus. Peraí, deixa eu só ver se... O pessoal tá vendo a gente? Tá, né? Acho que sim. Muito bom. Que legal, Bruno. Então, assim, você é um profissional, apesar da barba branca, eu sei que é muito jovem, né? Você não falou a idade, mas você com certeza... Conservado, né, Ale? Conservado, né? Então, ô Bruno, fala um pouco aí da sua trajetória, né, profissional, né, e fala um pouco como o Lean entrou nela, que é uma história bem interessante, né, como é que foi essa jornada da sua vida profissional. Legal. Bom, o Lean foi... Eu vou ter que voltar um pouquinho para contar sobre o Lean, porque eu me formei em técnico em eletrônica e logo que eu me formei eu trabalhava na área com automação industrial. E na área de automação industrial eu me interessava muito ali por robôs, me interessava também bastante por manutenção, por instrumentos. E aí eu percebi que uma das formas era começar a aprender com os profissionais mais antigos de casa, né? Mas que nem sempre tinha todas as respostas que a gente precisava. Então ali eu comecei a perceber que as redes sociais eram um caminho fértil para que eu pudesse aprender um pouquinho mais sobre a área que eu tinha acabado de me formar. Então esses seriam os primeiros passos sobre o Lean, ainda que pareça não fazer sentido, mas eu explico por quê. Porque depois de uns 5, 6 anos, depois ali do início da minha jornada, eu estava criando o Grupo Lean, que era um fórum de discussão para eu aprender mais de Lean, onde naquela época, em 2006, eu já tinha 5 anos de um certo conhecimento em Lean. Então, no início da minha carreira, lá para 2001, eu tive contato com Lean, onde a empresa que eu trabalhava contratou uma empresa de consultoria para ajudar ela nos processos. Então, eu faço assim um pouco um paralelo entre a minha carreira de técnico com a carreira depois com Lean, porque eu procurei conhecimento com pessoas mais experientes, mais velhas, em livros e através das redes sociais. E foi ali que eu criei o Grupo Lean. Então, de forma bem resumida, e a gente vai entrar agora em detalhes para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ô Bruno, a empresa que você trabalhou era aquela empresa perto do aeroporto, não? Não sei se era aquela empresa que você trabalhou. Isso, lá em São Paulo. Era a empresa contratou o Lean Institute Brasil, né? O LIB ele foi fundado, se não me engano, em 98, 99? Isso, né? 99, é. Eu entrei então, em 2000. Quando foi 2001 ali, naquele ano, a empresa contratou o LIB. Então, assim, estava no início do LIB, eu já tive oportunidade ali de aprender algumas coisas, né? E na época quem estava ali como consultor era o Flávio Batalha. Sim, sim. Então foi meu primeiro contato com o Lean, foi através do Flavinho e através do LIB. Legal. Pois é, o LIB é uma referência, né? Uma referência Brasil e eu diria no mundo inteiro, né? Trabalhei 20 anos com eles lá, então sou muito grato também. Mas fala um pouco mais aí, avança um pouco mais nessa história. Eu sei que depois daí você seguiu um caminho
técnico, né, praticamente, mas levando já alguma coisa de Lean para as empresas que você passou, né, Bruno? Então, nessa época, quando eu estava como técnico eletrônico, quando a empresa tinha acabado de contratar o Lib, o então diretor ele começou a fazer algumas mudanças, ele montava grupos de melhoria. E um desses grupos, ele reuniu pessoas que estavam interessadas ou eles entendiam que era algum destaque. E dentro da área da engenharia industrial, eu fui, junto com algumas outras pessoas, participar desses grupos. E não sei ainda qual era o motivo, mas ele me colocou como técnico de processos. E naquele momento eu acumulei as funções que eu já tinha, como automação industrial, calibração, também um pouco utilidades, e eu comecei a participar da consultoria do Lib sobre as transformações que estavam acontecendo na empresa, e eu como técnico de processos. Então eu precisava fazer o quê? Apoiar toda essa transformação na linha de produção para que a gente pudesse ser mais produtivo. Então ali foi o meu primeiro contato já bem prático. Então eu lembro que não tinha tanto conteúdo assim, era muita prática mesmo, né? Então eu estava num nível técnico e ali isso me despertou muito, porque eu fui apresentado com metodologias, com uma filosofia que no início da carreira, para mim, foi algo espetacular. E eu comecei a ver a transformação na empresa. Sim. Eu não liderava essa transformação, eu fazia parte, né, da transformação, e ali foi o contato que eu me apaixonei pelo Lean. Legal. Então, a partir daquele momento, dessa experiência, eu comecei a aplicar em todas as atividades ainda nessa empresa, nas áreas de engenharia industrial. Fiquei nessa empresa cerca de uns 7 anos. Legal. E quando eu desci, eu estava residindo em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e eu falei, bom, vou casar, quero sair de São Paulo, quero ir para o interior, e um amigo meu me indicou para uma empresa no interior de São Paulo. Bacana. E nessa empresa eu entrei como supervisor de produção. Nessa época. Ô, Bruno, desculpa interromper, só um minutinho, eu vou só trocar aqui a rede, porque a minha tá dando uma travadinha, eu não sei se eu acho que é exatamente porque ele tá numa rede aqui um pouco, deixa eu só entrar aqui na 5G, só um minuto. Pronto, agora sim, agora acho que deve melhorar um pouquinho. Beleza. Mas continua, então aí você entrou na outra como supervisor, então, olha aí, já... Eu entrei como supervisor de produção, e na época eu já tinha me formado como engenheiro. Sim. E aí, como supervisor de produção, no meu currículo estava escrito lá que eu conhecia o tal do Lean. Bacana. Aí o gerente de produção falou assim, ô Bruno, tá no seu currículo, eu já estava na empresa, você conhece esse tal de Lean e eu tô aprendendo isso no MBA. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Ele falou, você faz? Eu falei, não. Mas como não? Eu falei, não, eu conheço, tenho 5 anos aí e tal, estou estudando, mas eu me sinto incapaz de fazer qualquer tipo de liderança, porque eu já tinha entendido naquela época que eu precisava ter bastante empenho, e eu gostava, eu era estudioso. Foi ali que a gente foi conhecer algumas empresas da região de Campinas, e a gente conheceu algumas empresas que estavam tendo muitos resultados, muito interessantes. E uma das empresas que nos chamou a atenção foi a Delphi. E a gente achou o que eles faziam de forma espetacular, a forma como eles compartilhavam os problemas, como eles tratavam os problemas. A gente escutou operadores falando sobre problemas. Então a gente percebeu que não era só conversa de gerente. Percebeu que o operador, o líder, falava sobre aquelas transformações, né? E aí a gente voltou para a empresa super empolgado e falou para a diretoria, olha, a gente quer. Legal. A gente pode? Aí o diretor falou, sim, vocês podem, mas não temos dinheiro, não temos budget para contratar consultoria. Nossa, é sempre assim, né? É sempre difícil no começo, né, Bruno? Então a gente ficou super animado que a gente poderia fazer, mas também não tinha dinheiro. Só que aí eu criei o Grupo Lean com isso. Então o Grupo Lean, essa é a história do início do Grupo Lean. Eu falei, bom, eu preciso de mais conhecimento. Já tinha experimentado essa questão de redes sociais na época de técnico em eletrônica. Eu falei, vou abrir uma rede social e vou começar a colocar alguns amigos.
E ali eu coloquei uns 10 amigos ali para conversar e aprender. Bom, passados aí algumas trocas e muitas leituras, a gente tinha uma linha de produção que a gente estava perdendo a linha, que era mais barato a gente trazer, se não me engano era produzido na África, levava para a Itália e vendia no Brasil, uma empresa multinacional, e metade da linha já tinha sido mandada embora, outra possivelmente ia acontecer a mesma coisa, e a gente se propôs o desafio de iniciar a transformação Lean nessa linha. Legal. Bom, o resultado foi que a gente foi tão bem sucedido que depois de 3 meses a gente tinha mais do que triplicado a produção. Caramba. A gente ocupava 40% da área que antes era ocupada, tinha acabado com hora extra, a gente tinha melhorado a confiabilidade em qualidade, o clima mudou e aquilo foi espetacular. Legal. Então foi a primeira grande transformação que você teve que se virar. E você se virou com esse conhecimento que você adquiriu na rede social. Isso é bacana, é o que a gente está, inclusive, promovendo, né, Bruno, com essas lives, é trazer o conhecimento para as pessoas, né? Inclusive conhecimento que muitas vezes a pessoa tem que pagar um curso para assistir, né? Então, esse tem sido um legado que a gente quer deixar de tornar o conhecimento mais acessível, sabe? A gente já teve pessoas da Angola. Muito Olha legal. que legal. A galera que legal. Tem um alcance enorme. Mas bacana. Aí foi a primeira transformação. E nesse período aí você já começou a ter um contato mais com o nível gerencial do seu chefe, né? Assim. Nessa época eu era supervisor de produção, mas como eu tinha acabado de entrar na empresa, eu não estava exatamente num posto fixo para supervisionar uma linha. Eu tinha acabado de entrar. Então eu estava naquela fase de você estar conhecendo a empresa, conhecendo os processos, e aí apareceu foi uma ocasião, né? Então, olha, a gente está com essa situação, você acabou de chegar, vamos lá, vamos nos ajudar, vamos fazer alguma coisa diferente, e parece que o Lean pode ser uma resposta. Entendi. E aí eu já gostava muito, eu falei, vamos. E então essa foi a minha primeira liderança numa transformação, e o resultado foi espetacular. Legal. E foi tão forte o resultado num espaço de tempo muito curto que a gente percebeu já os primeiros problemas, né? Então, qual foi o primeiro problema? O primeiro problema foi que a gente percebeu que num determinado momento ninguém mais estava entregando os resultados que tinham acordado. Até que a gente entendeu que as pessoas estavam conversando, que elas tinham certeza que todos iam ser mandados embora. Nossa, cara. E para nós, a gente sempre teve entre nós que isso nunca iria acontecer. Uhum. Mas aí, por um gesto super legal, o gerente de produção foi até lá, reuniu todo o grupo e falou, gente, isso daqui não é uma máquina de demissão. Ninguém vai ser demitido e eu coloco o meu nome aqui. Olha que bacana. Então isso foi fantástico. Legal. Foi fantástico, né? E ele assegurou isso, e aí depois foi um marco, as pessoas continuaram, avançamos nisso e de fato ninguém foi mandado embora. Legal. E aí isso serviu como uma grande vitrine para a empresa. Porque ela reverteu um quadro que você falou, né, de transferência de produto para outra unidade, né? Havia uma dúvida, vamos continuar montando, vamos trazer de fora. E aí os resultados foram tão expressivos que, bom, peraí, agora a gente tem uma dúvida se isso vai acontecer. Sim. E aí a gente começou a contagiar, as pessoas. Então, quando a gente começou a perceber, não era mais algo que era o supervisor e o gerente. Os operadores estavam fazendo. Sim. E na medida que os operadores estavam fazendo, a gente começou a perceber que as pessoas começaram a se destacar com aquilo. Então o Lean ele jogou muita luz nas pessoas. Então as pessoas que estavam afim, essas pessoas começaram a ganhar mais terreno para começarem a entregar cada vez mais. E eu vi muitas dessas pessoas crescerem nas suas carreiras de forma vertical. Legal. Mas também ele joga luz para muitas pessoas que não estão nem aí. Porque os problemas aparecem, a gente valoriza os problemas. Sim, sim. Então a gente percebe, foi um grande conhecimento ali, né? Deu resultado, tivemos esses problemas e deu luz a tudo, às pessoas que queriam e as que não queriam também. Legal. E você, na época, ainda como supervisor? Você continuou como supervisor? Isso.
Aí o próximo passo disso, o resultado foi legal, o que a gente vai fazer? A gente começou a multiplicar. Então a gente começou a falar assim, bom, a gente precisa criar multiplicadores. E a gente começou a multiplicar dessa mesma linha de produção pessoas para multiplicar isso para outras linhas. E a gente falou, bom, a gente precisa treinar essas pessoas. Então, vamos montar treinamentos para essas pessoas também. Legal. E aí a diretoria, junto com a gerência, falou, bom, agora, Bruno, esquece esse lance de supervisão de produção, eu quero que você agora pegue as outras linhas e nos ajude com as outras frentes de trabalho. E assim foi. Então eu entrei numa proposta de supervisor de produção e num curto espaço de tempo eu já estava assim num trabalho meio de ajudar outras áreas em algo que a gente tinha recém-descoberto. Sim. E a gente começou. E aí você teve que usar uma coisa que eu sempre falo, pessoal, assim, o poder de influência também, né? Porque imagina os outros falando assim, pô, quem é esse cara que vem aqui, né? Fazer as coisas. Eu acho que esse é um dos pontos, um dos maiores desafios no Lean, é você liderar sem hierarquia. Sim. Então você tem que ter uma narrativa que ela seja muito alinhada entre o que você fala e o que você pratica. E você tem que ter muita empatia. Sim. E você tem que fazer, e pode saltar os olhos falando assim, poxa, eu sou muito bom, né? Eu dou muito resultado. E aí isso dura uma noite só, porque no outro dia ninguém quer te ajudar, porque você é o bonzão. Sim. Então, quando você começa a perceber que tudo isso é compartilhar conhecimento e crescer juntos, aí tem um dos caminhos para você ter mais sucesso. Né? Legal. E isso de alguma forma a gente conseguiu isso. Legal. Uma coisa legal que você tocou em um ponto, né? Eu fiz uma live algumas semanas atrás falando do comportamento do coordenador ou analista de melhoria contínua. E um dos comportamentos é a humildade, né? De saber que não sabe tudo, que é um aprendizado contínuo, né? Tratar bem as pessoas, né? Ter esse comportamento de, no fundo, você ser um disseminador que ajuda as pessoas a mudarem, né, Bruno? Esse é o papel, né? Exato. Você traz luz às situações que muitas vezes as pessoas não sabem mais como resolver. Então você traz para elas uma nova visão, uma nova forma de trabalho. E você traz principalmente essa questão de desenvolver as pessoas. Então, isso não é o clichê ou só mais uma frase do Lean. Para quem está na transformação, sabe que se você não está lá desenvolvendo e as pessoas estão crescendo junto, é um voo de galinha, né? Sim, sim. Você dá o resultado, logo perde e tudo cai ao chão, né? Sim. Então, acho que esse foi ali algumas lições bem interessantes que a gente teve em conjunto. Olha, o pessoal já está aqui, ó, excelente conteúdo, o Jairo Brandão. Olha quem apareceu aqui também, o Charles, está lá no LinkedIn, Charles. Eu não consigo responder do LinkedIn, mas estamos aí, ó, Charles. Muito, gente boa pra caramba também, né? Tô com um livro dele aqui para receber essa semana para ler. Bacana, pessoal. Os amigos, o professor Raoni também, Raoni. Um abraço, Raoni. Olha aí. A galera tá acompanhando. Muito bom, Bruno. Quer dizer, você já acabou aí fazendo uma abordagem bem legal, porque realmente, assim, é um ponto que eu tenho tentado trazer para as pessoas, que hoje mesmo eu estava dando uma palestra, eu falo pro pessoal que eu tenho 28 anos de Lean, né, mas eu ainda estou aprendendo, porque no fundo é verdade, né, a gente, cada dia, né, é um aprendizado, né, e poder transmitir o que a gente conhece. E aí você ficou nessa empresa um bom tempo, né, a sua carreira começou a aflorar um pouco. Depois dessa linha, Ale, a gente começou a pegamos todas as linhas de produção, depois eu estava pegando ali manutenção, utilidades, controle de qualidade, garantia de qualidade, compras, TI, administração de vendas, RH, a empresa inteira, logística, serviços. E aí, a partir de resultados e, vamos dizer, de reconhecimentos internos, eu comecei a dar outros passos, né? Então, os meus gestores falaram, bom, Bruno, legal, você deu resultado, então, parabéns, você tem uma promoção agora. Então, eles acabaram
me dando ali um título de coordenador Lean. Então eu saí ali de supervisor de produção, fui promovido a um cargo de coordenador Lean que não existia, né? Foi criado. Sim, foi criado. Legal. E aí depois disso, bom, o negócio cresceu mais, a gente continuou dando resultados. Falou, bom, se você está dando resultado, vamos colocar um pouquinho mais. E aí começou, bom, então vem uma pessoa para fazer estágio. E aí vem mais vem um analista Lean. E a gente começou a montar uma equipe para a gente começar a dar mais resultados para a empresa. E aí os resultados começaram a ser cada vez mais fortes e a gente começou a chamar mais atenção da presidência. E aí logo o presidente falou, olha, é o seguinte, o que vocês estão fazendo é bom e eu quero que faça também em toda a empresa. E aí, com isso, a empresa, ela da área da saúde, ela tinha clínicas na parte o projeto que eu participei, né? É, o ponto que eu chego agora. Tratamentos renais. Então, eu quero que vocês façam aplicação do Lean em clínicas. Ali já era um bicho diferente. Sim. Engenheiro, a área da saúde. E aí, novamente, ali, já numa outra fase, eu volto para o Lib, e na ocasião, contigo, a gente já tinha bastante contato, eu falei, Ale, preciso de ajuda. Uhum. E aí foi quando você foi dar treinamentos para grupos de médicos, enfermeiros e técnicos. E eu te falei na época que eu desmaiava quando via sangue, não? Acho que não. Né? Pois é, quando você entrou em contato com o Instituto, isso aqui é também, eu falo pro pessoal aqui, a gente acaba falando segredos que a gente não conta, às vezes, para o cliente. Quando você consultou, eu falei pro pessoal lá no Instituto, falei assim, galera, ele me chamou, mas eu não posso ver sangue que eu desmaio. Esse era um problema que eu tinha. Não sei se você lembra, a gente foi visitar aqui em São Paulo uma das clínicas. Isso, né? Isso. E ali, para mim, foi uma preparação. Antes de eu ir, eu já fui pensando o que eu ia fazer para não ver o sangue, né? Porque eu não podia ver o sangue, né? Para você ter ideia, a minha esposa foi tirar um nódulo aqui no olho e eu fui acompanhar ela, né? E o médico pega a pinça, dá uma aplicação ali, faz um cortezinho, o sangue começa a escorrer. Cara, eu desmaiei quase. O médico falou assim, você tá bem? Eu falei assim, não, tô mal. Uau! É melhor você sair. Aí eu falei, meu Deus, né? E aí quando você chamou pra gente ajudar, eu falei, pessoal, pô, não tem outra pessoa pra ir no meu lugar, né? Aí o pessoal, não, Alexandre, é legal você ir e tal, porque né, você é serviço, você, pô, tem algum trabalho já parecido. Na época eu tinha feito um trabalho, acho que eu nem te falei isso, o pessoal da Santronic. Também, que era um equipamento que vai na UTI, né? Que vai no monitoramento e tal. E aí, pessoal, pô, então tem a ver, né? E tal, e vai. Aí eu fui, naquele dia que eu tava com você lá no hospital, o meu olhar, eu me preparei psicologicamente para não olhar para o sangue. Eu então olhava para a pessoa e olhava, né, pro mecanismo de maneira geral. Então, aí eu falei, bom, beleza, se eu não desmaiar, então beleza. E não desmaiei. Falei, então tá bom, acho que dá para ir. Não sabia dessa história, Ale. Pois é, rapaz, eu tava assim, morrendo de medo de passar mal. Depois, claro, eu fui tratando isso de uma maneira, né, vamos dizer assim, psicológica, vamos dizer assim, né, porque isso é psicológico, né, e causa um efeito físico, mas ele é psicológico. Então, eu tive que fazer essa tratativa, entre aspas, né. Mas tudo bem, então... Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu nem, se você não falasse, eu não ia saber. Ninguém percebeu. Que bom, que bom. E aí você teve que fazer isso em outras unidades. Aí a gente começou isso em clínicas e avançamos. E aí os resultados continuavam. E aí a gente chamou a atenção da presidência da América Latina. Legal. E a presidência falou assim, olha, é o seguinte, agora eu quero que o Bruno faça isso na América Latina. Nossa. E aí eu fiquei por 2 anos visitando países da América Latina e da empresa onde eu trabalhava e compartilhando ali o que a gente estava fazendo no Brasil, fazendo treinamentos e ajudando eles também. Nessa época a gente se tornou case mundial. Olha aí, então bacana. Uma empresa que na época, hoje eu não sei, mas na época era uma empresa com 150 mil funcionários, uma empresa gigante, líder do mercado, a gente teve a honra de ter um case de Lean.
E nessa mesma época, eles estavam fazendo o Lean na Alemanha, e eles olharam muitas coisas do que a gente vinha fazendo. Então, para todo o time, né, toda a empresa, né, foi um motivo de grande honra para a gente isso acontecer, né? E eu, logicamente, super satisfeito com todo esse conhecimento e transformação. Legal. Bacana, Bruno. Parabéns aí pela trajetória. Eu não sabia dessa. Eu sabia que você tinha ficado cuidando da América Latina, mas depois a gente meio que perdeu o contato, né? Você foi mais por conta própria, o Instituto não se envolveu nisso. Uhum. Que legal, cara. Bacana. E aí você passou a ter mais visibilidade, né, Bruno? Sim, cada vez que, vamos dizer, que a gente entregava mais resultado, a visibilidade aumentava e a responsabilidade também. Então eu estou te falando toda a parte colorida, bonita, romântica, legal, mas logicamente não era nada fácil dar os resultados, né? Sim. Não era fácil, porque aonde é fácil dar resultado, né? Mas eu acredito que a gente tomou um caminho interessante, que era fazer com que as coisas não dependessem só de poucas pessoas. Na época, eu lembro que na grade nossa interna, a gente ministrava 30 títulos de treinamentos para a empresa. Então, de diversos aspectos. Então, a gente formou lideranças, a gente tinha agentes de mudança, a gente fazia reuniões gerenciais, reuniões com diretoria. Teve ocasiões que eu tive a oportunidade de reunir todos os presidentes da América Latina, inclusive convidando aí, grande Raoni aí, abraço, Raoni. Olha lá, ó. Aprendi muito com você. Naquela ocasião, a gente inclusive convidou o professor Ferro, que ficou com a gente um final de semana para compartilhar. Então, assim, foi muita coisa legal, assim, de fato, que aconteceu ali e trouxe... Eu acompanho a carreira de muitas pessoas até hoje, e pessoas que se apaixonaram pelo Lean, como eu me apaixonei, e que hoje também crescem na carreira com muitas das lições que tiveram nessa época. Muito legal, Bruno. Legal se tocar nesse ponto, né? Porque realmente, assim, a gente tem percebido que o Lean é o diferencial. Mesmo que a pessoa não seja um coordenador, né? Ele ter esse conhecimento, ele traz uma palavra que você falou pelo menos umas 15 vezes aqui, não sei se você percebeu, que é resultado, né? E aí, contra fatos, não há argumentos, né? Então, isso é muito legal. É o que a gente tem falado bastante, que é importante, né, investir nesse conhecimento, buscar opções na rede social, cursos, né? Então é muito legal isso, bacana. E aí você ficou bastante tempo nessa empresa, depois você tomou outros rumos na vida, não foi, Bruno? Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos nessa empresa, até que eu recebo um convite para... Né, eu já tinha, desses 10 anos, os últimos 5 anos, acredito que os últimos 5 anos, eu já não estava mais diretamente na linha de frente do Lean. Então eu entrei lá como supervisor de produção, fui para coordenação de Lean, depois fui gerente de Lean, e depois eu fui como um gerente de engenharia industrial, onde debaixo do guarda-chuva tinha o Lean. E aí eu tinha uma coordenação Lean. Então, acho que eu não lembro disso, eu não sabia que você tinha assumido a gerência da industrial na época lá. Não sabia. Isso. Então, assim, metade dessa minha carreira nessa empresa, boa parte dos resultados, eu já não estava na linha de frente. Eu era o suporte dentro da área de Lean, né? Então, dentro da área da engenharia industrial, eu tinha a área do Lean, né? Que continuava a fazer as frentes. Então, ali já tinha mais responsabilidades, já administrava times maiores, né? E ali, mesmo eu estando mais longe da área, vamos dizer, da liderança da transformação, do impacto, eu estava ali dividido, porque a minha própria área eu aplicava ao Lean, né? Então ali não chega um momento na carreira que você começa a impregnar tanto do conhecimento que não tem como você separar o que você está falando que é Lean e o que não é Lean. Porque chega num momento que você fala assim, cara, é só a forma como eu trabalho. Né? É isso aí. Eu simplesmente trabalho, né? Então, assim, quantos kaizens você faz? Eu simplesmente faço kaizen, né? No ponto. No ponto, né? Faz parte do seu trabalho, né? Sim, e aí, depois de 10 anos, eu recebi um convite de uma empresa, mas não sobre Lean, porque eu já estava desconectado da linha de frente,
mas para assumir um site, para liderar uma transformação de uma empresa que tinha acabado de ser adquirido por uma empresa maior, e eles precisavam de de uma pessoa que tivesse conhecimento do mesmo segmento que eu tinha. E aí o bônus nisso era o Lean. Por quê? Logicamente, no meu currículo tinha os resultados que foram entregues. Sim. Então, legal, você tem um conhecimento técnico desse segmento e você também conhece do Lean. E assim eu me mudo de São Paulo, né, do interior de São Paulo, para o sul de Minas. Sul de Minas. E aí numa posição de diretor do site. Que legal. E aí já é uma outra responsabilidade, num outro nível de perspectivas, de entregas, né? E uma equipe maior, né, Bruno? Você, como diretor, estava cuidando de um site inteiro, né? Era um site inteiro, então naquela ocasião, todas as áreas tinham um reporte direto para mim, então todas, né? Logística, RH, parte de controladoria, produção, qualidade, por aí vai. E algumas áreas, naquele primeiro momento, elas tinham um reporte matricial para a matriz, tecnicamente, mas ainda de uma forma muito tímida, e ainda com a gente tendo muita liberdade na transformação. Legal. Nessa empresa que eu comecei, então eu não trouxe a bandeira do Lean. Sim. Eu simplesmente trabalhava de uma forma onde o meu trabalho era o Lean. Nessa empresa eu fiquei por volta de uns 5 anos. Legal, legal. E a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas. Assim, resultados absurdos, assim. Colocaria que a produção aumentou de 4 a 5 vezes. Foram coisas muito mais fortes, só que diferente do caso anterior, onde não houve demissão, nessa empresa teve muita demissão. Porque a forma como eu recebi o objetivo era assim, precisa fazer. Precisa fazer porque já está muito ruim. E para os planos que a empresa quer, as coisas têm que ser diferentes. Então, eu fui contratado já numa visão diferente, e me foi colocado um objetivo diferente. Então, para mim, isso foi bem difícil. Eu imagino, né? Porque você via isso. Eu nunca experimentei isso. E assim, inclusive é um dos motivos que eu nunca confundi para levar falando que estamos num programa, numa filosofia de Lean, porque as pessoas iam entender que o Lean é o que demite, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mas você já foi sabendo dessa tarefa, né? Desse desafio. Eu fui. Quando eu recebi o convite, eu estava empregado, eu já sabia da situação da empresa, eu já sabia do desafio, do que precisaria ser feito. Né? E o que precisava fazer era executar o que a empresa tinha como um desafio, né? Sim, legal. Mas isso te trouxe muita experiência, né, Bruno, também, né? Muito, muito. É muita história, muito problema, muita coisa acontecendo. Quase 5 anos na direção de um site. Administrar, por exemplo, áreas que eu não administrei na minha carreira, como que você é responsável ali por recursos humanos, né? Então, muitos desafios, né? Você começa a fazer parte de um mundo da empresa sabendo de coisas que acontecem que quando você está na área de produção ou engenharia, você não sabe de certas histórias. Sim, sim, né? Sim. E além disso, eu assinava pela empresa, eu era representante legal da empresa. Então a parte jurídica também estava com envolvimento, né? Então, assim, teve uma exposição muito grande. Eu vejo hoje, Ale, assim, que o fato de eu gostar do Lean, e quando você fala, eu gosto do Lean, você procura problemas, e se você não acha, você continua procurando até encontrar. Sim. Os problemas, eles aparecem como oportunidades de fato, e não só sobre conversa. Então, toda vez que eu encontrava um problema que era muito nervoso, eu olhava como uma grande oportunidade. Então, eu não me assustei tanto, para te falar a verdade. E a gente conseguiu bons resultados também. Legal, legal. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. E o meu plano de carreira era o quê? Eu quero estar na indústria até os 40 anos. Olha aí, legal. E aí, nessa empresa, estava indo as coisas indo bem, só que
por fim, eu fui desligado dela, fecharam a posição de diretoria, e aí eu vi uma outra oportunidade na mesma cidade onde eu estava. E eu entrei nessa outra empresa, uma grande empresa também, muito grande, e nessa eu entrei como gerente executivo, onde era Legal. responsável de volta por toda a parte de engenharia, utilidades e a parte de melhoria. Só que eu fiquei só um ano, porque eu pedi demissão. Porque eu falei, bom, eu quero de fato sair da indústria. Então eu pedi demissão, fiquei pouco tempo, fiquei esperando ainda 3 meses, porque eu não ia deixar eles na mão. Falei, olha, enquanto vocês não encontrarem uma pessoa, eu não saio, eu não vou Legal. deixar ninguém na mão. Encontraram, depois de 3 meses eu saí. Então ali termina a minha carreira na indústria por decisão, onde eu sou muito orgulhoso dos resultados e eu vejo que o Lean ele teve um papel fundamental nessa construção da carreira, nos resultados e ajudar também pessoas, né, a também darem resultados, né? Porque eu não fiz nada disso sozinho, muita gente veio comigo, né? Uhum. Não, essa história é muito bacana, né, Bruno? Assim, você poder viver esses momentos que você viveu e tomar essa decisão, né? Foi uma decisão, imagino, nada fácil, porque para mim também eu tive que tomar uma decisão anos atrás também referente a essa situação, né? De querer uma vida diferente, porque eu já fui da indústria e aí decidi ir para o lado da consultoria, né? A gente sabe que tem ônus e bônus sempre, né? Agora a decisão ela é algo assim que realmente mexe com a gente, né? Eu acho que faz a gente crescer também, né? Crescer e seguir firme naquela decisão e outra, nenhum problema se tiver que voltar, né, Bruno? É o que eu falo. Eu já fui convidado várias vezes para voltar para a indústria mas eu ainda, né, continuo com a minha decisão aí que é de levar o conhecimento Lean para mais gente, né, e fazer as pessoas mais produtivas e felizes. Esse é o meu papel. E hoje eu falei isso numa empresa, o pessoal, nossa, Alexandre, mas que isso tem a ver com o Lean, né? Eu falei, tem tudo a ver com o Lean, né? É um pouco o que nos move. E Bruno, agora assim, você falou algumas dificuldades, né? A gente tem assim, mais uns 10 minutinhos. Quais as dificuldades? Assim, você falou já algumas, né? Mas assim, esse crescimento, ele foi um crescimento relativamente rápido, né? Você, Foi. 10, 15, 16, 17 anos e chegar no nível de diretor, né? Você deve ter passado por alguma dificuldade. Se você puder citar pelo menos duas, vai. Duas, assim, Claro. mais difíceis. Eu considero que foi muito rápido, porque nessa carreira um pouco mais da metade foi ocupado de cargo de gerencial para cima. Então, o meu crescimento foi muito rápido. Eu colocaria aí, Ale, o seguinte: um desafio que eu acho que é um dos desafios mais fortes, é o que eu já comentei, é você liderar transformações sem hierarquia. Quando você tem hierarquia, você pode até estar errado. Você pode ser um cara que não tem conhecimento nenhum, né? Sim. Não estou falando que é o certo, mas Uhum. você fala e o time falou, pô, vou ter que fazer, né? O chefe está mandando, né? É isso. Agora, quando você não tem nem essa muleta, vamos dizer assim, que você tem que fazer com que mostrar para as pessoas que elas fazerem algo diferente vai ser melhor para elas. Então, para Sim. mim isso é difícil, continua sendo, ainda que eu tenha resultados nisso. E eu Uhum. vejo, e já dando a forma como eu fiz, que para mim fez sentido, foi, primeiro, eu gosto muito de ler. Então, assim, eu li muitos livros, continuo lendo, continuo aprendendo pelo próprio Grupo Lean, com Sim. você, com outros amigos, nos fóruns. Então, eu sempre estou buscando muito conhecimento. Isso me ajudava a demonstrar que, olha, não sou eu que estou falando. O mercado fala, a empresa lá tem resultado, o outro mostrou isso num livro. Então, trazer esse conteúdo, eu acho que é fundamental para você diminuir esse obstáculo. O Legal. segundo ponto que eu colocaria é o seguinte: para você crescer, você tem que resolver problemas da empresa e não os seus problemas. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas estão preocupadas em resolver seus próprios problemas. E às vezes elas mostram isso, inclusive, que são kaizens, mas eles são desconectados do fluxo da empresa.
Então, eu acredito que fazer o Lean e crescer profissionalmente, para quem está nessa carreira com o Lean, você tem que procurar problemas que a empresa vê, Legal. problemas que o seu chefe vê, porque o seu chefe tem uma visão mais ampla que a sua. O chefe do seu chefe. Eu Sim. acho que quando você começa a fazer isso, a promoção é algo que o seu chefe ele só oficializa algo que já é oficioso. Então, quando ele promove você, os seus pares já te promoveram e já te olham dessa forma, porque você já ajudou eles a resolver os problemas. Legal. E é muito bacana você falar esses dois pontos, né, Bruno? Um é assim, buscar conhecimento. A gente fala que um líder ele tem que buscar autoconhecimento, né? E o outro que você falou, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, que é assim, você tem que ser, fazer para ter. Então, eu fiz uma live sobre isso, assim, você tem que ser um profissional, né, de alto nível, que você almeja, né? Muitas vezes você não tem o cargo, mas você procura ser essa pessoa, fazer, muitas vezes vai fazer coisas que não está no seu cargo. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas isso não é minha obrigação. Mas você faz para depois ser reconhecido, né, Bruno? Então, o que você falou é muito, muito importante. Quer dizer, o conhecimento, a atitude, né? E poder crescer. Muito legal. Essas dificuldades são superadas dessa forma, né, Bruno? E hoje você uma pessoa assim, não sei se você sabe, mas que está transmitindo conhecimento no Brasil inteiro, né? Com o Fórum Lean, com todas as atividades que você faz, a gente tem uma parceria bacana, né, entre nós, assim, mas eu vejo que você viabiliza assim a geração de conexões que muitas vezes, né, se tornam ótimas conexões e o conhecimento se propaga, né? O Brasil é muito grande, cara. Eu vejo assim, eu ainda fico frustrado, né? Hoje e outros dias, eu vou em outras empresas, às vezes você vai e a pessoa nunca ouviu falar de Lean, né? Sim. Ou já ouviu, mas não faz, né? Então, a gente sabe que apesar de o Lean ter anos, o Brasil ainda é muito carente, cara. Muito carente. Sim. A gente Eu percebe. acredito muito nessa questão que você falou, Ale, de compartilhar. Então, o grupo Lean, para mim, ele é a forma como eu aprendi, parte do meu conhecimento veio de troca com muitos amigos, né? Lá, já são 19 anos de grupo Lean, que eu nunca imaginei que ia chegar ao que chegou, nunca foi minha pretensão, eu simplesmente fiz o que eu achava que era certo fazer, né? E me dá prazer ver que muitas pessoas, o grupo Lean tem sido palco para muita gente crescer, expor os seus trabalhos, né? Ser valorizada. A gente estivemos juntos agora em BH. Fernandão, Fernando Pedro tá aí, um abraço, Fernandão. Foi o cara que me incentivou aí a levar o evento para BH. Então, assim, o Charles, a gente teve a oportunidade de ir na empresa dele também. Diversas pessoas brilhando juntas, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte quando você quer fazer a transformação na empresa. Você fala assim, legal, vou transformar, mas vou transformar com outras pessoas. Isso. E aí todo mundo ganha. Sem dúvida. E aí as vaidades nossas, elas começam a cair, né? Porque você não é uma empresa de uma única pessoa, né? Sim. Então, eu acho que isso é legal, esse compartilhar, esse ganho, né? E é interessante, né, Bruno, você falar isso, né? Que você está deixando um legado, né? Você talvez não saiba disso, mas está deixando um legado aí que vai, acredito muito que vai fazer gerações aí para frente ainda avançar com o Lean. E eu sempre, né, tenho trazido esse conhecimento. O pessoal me pergunta assim, mas Alexandre, você está passando conhecimento, né, na internet de graça? E eu falo assim, gente, quanto mais gente conhecer, melhor, né, para todos, né? As empresas ainda não, algumas não têm condição, né, de ter uma consultoria. Então, olha, o caminho é seguir disseminando esse conhecimento. Então, Bruno, para encerrar, duas dicas. Antes de encerrar, deixa eu só aproveitar, né, e falar um pouquinho dessa possibilidade, que é o que a gente também está trazendo, né, que são essas lives, né, de todas as quintas-feiras, 19 horas. Nós temos um podcast, que é o 2BelinCast. Provavelmente essa sua entrevista vai fazer parte do podcast lá no nosso o streaming, né? Eu esqueço sempre, Spotify, né? Spotify.
Spotify, né? Está no ar já com 6 capítulos. Temos artigos no site, temos publicações na rede social, temos o nosso livro, né? Que é um livro de logística Lean, além de outros, e alguns eventos que a gente está fazendo online. Dia 26, a gente fez o último, que teve mais de 120 pessoas, tem mais de 600 pessoas inscritas e 120 pessoas participando ao vivo. Foi muito legal, a gente ficou muito feliz aí das pessoas participarem, foi bem interativo. E é isso que a gente quer, Bruno. A gente quer trazer, né, pessoas falando, contando a história. E aí, se você puder dar 2 dicas finais aí para a gente encerrar, porque o tempo já está acabando. Eu poderia ficar a noite inteira falando contigo aqui. Eu achei a história fantástica. Ale, eu vou falar 2 coisas que funcionaram para mim e as pessoas avaliam como que isso pode servir de certa forma, né? Eu acho que a primeira coisa é você se aproximar de pessoas que você julga que detenham o conhecimento ou que já percorreram o caminho que você quer trilhar, né? Então, o fato de lá no início eu sempre procurar isso, então a história do Grupo Lean é essa, né? Criar fórum de discussão, você se aproxima de pessoas que querem ensinar, porque tem muitas pessoas também que têm tudo isso, mas não querem ensinar. Então, para mim, funcionou. Então, eu aprendo com você, aprendo com diversas pessoas que trilharam o caminho antes do que eu, continuam aprendendo e têm humildade para compartilhar. Então, para mim, funcionou e continua funcionando isso. O segundo aspecto que para mim funcionou, continua funcionando hoje, na figura de próprio consultor do Grupo Lean, é que eu nunca fui apaixonado por nenhuma ferramenta. Nunca. Então eu simplesmente, a forma das transformações que eu sempre fiz foi, eu passava muito tempo para entender o problema. O tempo necessário até eu tomar uma atitude. Então eu não ficava procurando de fato a ferramenta legal que dá certo em tudo que é lugar e eu tenho uma trilha de ferramentas. Eu nunca fiz isso. Então eu acho que começar pela forma certa te ajuda muito com o Lean. Pode ser até que se você começar com a ferramenta vai dar resultado, mas você tem que pensar também que o seu próprio trabalho tem que eliminar desperdício. Sem dúvida. Porque você pode demorar mais tempo para chegar no resultado. Então, o fato de você entender o problema, sentir o problema, eu gosto do que o Ginato fala, né? Quando você vai para o Gemba, você vai com 5 sentidos, né? Você não vai só andar, você vai escutar, você vai ver, vai tatear, vai, né? Então, quando você coloca tudo isso em conjunto ali, aí sim você fica mais claro qual é a contramedida que você precisa para elevar o estado de um resultado, né? Legal. Bacana, Bruno. Muito obrigado aí. Eu acho que o pessoal que assistiu aqui gostou muito, né? Vários feedbacks aqui, ó. Muito bom conhecer sua trajetória inspiradora. O próprio Rufino dizendo assim, né, que aprendeu muito, grandes conhecimentos, aprendeu muito com você. Olha, isso é muito legal, né, Bruno? Ouvir isso das pessoas, né? O Luiz Antônio Landim aqui, ó, inspirador, só fera. Landim também é uma ótima pessoa. Super. Então, Bruno, queria realmente agradecer do fundo do meu coração. A gente espera que isso atinja mais pessoas, né? Eu falo que a busca do conhecimento é o que vai te levar no crescimento da carreira, né? Não adianta. Por mais que você queira, muitas vezes, buscar o crescimento, eu sempre falo para as pessoas, né? Eu fui uma pessoa que também tive várias promoções, eu nunca pedi promoção, né? E eu acho que você também não, né? Porque primeiro mostra o resultado e naturalmente a promoção vem, né? Isso é muito legal, né? Eu tive o prazer agora, teve um aluno nosso que participou de um treinamento nosso, ele em 3 meses acabou sendo promovido. Uau, pela entrega de resultado, sabe? Foi muito legal. E ele não estava querendo a promoção. Isso é o mais interessante, é o que você falou. Ele se entregou para fazer uma transformação, melhorou o processo, as pessoas gostaram, e aí, no fim, acabou tendo uma oportunidade e ele sendo promovido. Ele falou assim, Ale, eu nem estava procurando isso, estava realmente querendo resolver o problema, que é o que você falou, né? Então, isso realmente é gratificante, né? Bruno, muito obrigado mais uma vez, dá um abraço nas crianças aí, na sua esposa,
Eu sei. E a gente já tem um encontro marcado, né? Em setembro, já comprei passagem, Isso. está tudo certo, estaremos juntos aí. Se você quiser falar um pouco desse evento do Grupo Lean, acho que é legal também, né? Aproveitar para Te falar. agradeço, amigo. Bom, esse ano a gente começou em Goiânia, excelente evento com o povo lá do Centro-Oeste. Acabamos de passar por BH. 1º de setembro estaremos em Fortaleza, né? Para mim, o melhor lugar. Praia, né, Ale? Opa, É sem dúvida. sensacional, né? Eu já vou ficar uns dias a mais lá já. Eu também, eu também. E depois a gente fecha o ano em Curitiba. Outro lugar espetacular, né? Fantástico. E a gente vai fazer em novembro. E o ano que vem a gente completa 20 anos. Então a gente prepara algumas coisas legais aí para comemorar. São legal. 2 décadas, né? Muita coisa legal aconteceu. Sim, bacana. Pô, parabéns, Bruno. A gente se vê aí, então, em breve. E vamos nos falando. Um abraço. Um abraço, valeu. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.